Amada igreja, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Muito a calhar esse tema, trazer o tema do livro de Timóteo para a igreja, muito a calhar. Nós estamos muito precisando dos ensinamentos preciosíssimos destes dois livros, das cartas paulinas, para que a gente consiga entender a nossa missão, para a gente consiga entender que não podemos desviar da nossa missão, para que a gente consiga entender que nós estamos numa guerra, numa luta, de fato. Então eu fiquei muito feliz de ver a apresentação teatral aqui, a mensagem que foi pregada com o livro de Timóteo. Foi, assim, tremendo, fantástico. Me inspirou dentro do caminho que eu já estava para falar a uma igreja que deseja crescer, que deseja mais consistência. Falar a esta igreja, a carta de Timóteo fala muito. Vamos então, nesse momento, ler apenas o primeiro versículo do capítulo 3, fazendo uma oração e em seguida continuarmos. Então, 2 Timóteo, capítulo 3. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Deus e Pai soberano, abençoa, Senhor, a leitura da Tua palavra. Queridos irmãos, últimos dias é um termo quase que técnico, né, dentro da teologia, porque ele fala a respeito dos dias depois de Jesus. Um dia após a morte de Cristo, já estávamos no primeiro dia desses últimos dias. Então, hoje nós vivemos um período que teologicamente nós chamamos de últimos dias. Últimos dias por quê? Porque existe a profecia, existe a promessa do Cristo de que ele voltaria. De que ele voltaria para buscar a sua igreja. E nós não sabemos quando é esse dia. Ou seja, então nós estamos nos últimos dias. Porque ele, assim que foi, disse que ele estaria voltando. Esse Jesus que foi assunto aos céus, assim virá, do modo como o viste subir, foram as palavras do anjo para aquele pequeno grupo de pessoas que estavam testemunhando a ascensão do Senhor Jesus. Então nós vivemos nos últimos dias, desde lá da primeira semana após a ascensão do Senhor Jesus, inaugurando os últimos dias, nós estamos vivendo esses últimos dias. E Paulo aqui está falando ao seu amado Timóteo. E nós vimos a peça na semana passada, aqui, fantástica. Eu acho que cobriu o livro todo, né? Toda a carta de Timóteo ali foi muito bem, né? Foi um revisar desta carta, dos ensinamentos de Paulo a Timóteo. Esse jovem pastor que seguiu Paulo durante todo o seu tempo de convertido, basicamente. E ele, então, escreve agora a segunda carta a Timóteo. E nessa segunda carta, ele fala para que Timóteo caso um trecho profético, avisando Timóteo dos perigos dos últimos dias, do que estaria para acontecer, do que Timóteo, na sua própria época, estaria vivenciando, presenciando, testemunhando. Então, mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis foi a forma como ele resumiu tudo que viria por esse futuro. Tudo que viria nos tempos seguintes, os tempos difíceis. E como é que foi dito isso? Pois os seres humanos serão, observe que ele fala em seres humanos, ele fala em todas as pessoas. Ele agora não está dizendo, ele não está falando de igreja e não igreja. Ele não está falando de santo e não santo, de quem está dentro, de quem está fora, ele não está falando disso. Ele diz que os seres humanos nos últimos dias serão egoístas. Eu vou ler tudo. Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de amigos de Deus, dando forma de piedade, mas negando o poder da fé. Fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se
infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Esse é o recado para Timóteo. E neste recado aqui, nessa primeira parte do recado, ele vai trazer uma série de pecados, né? O que você estaria pensando se você estivesse no lugar de Timóteo? Olha, essa foram as palavras do meu guia aqui, do meu mestre Paulo, que está para morrer, já está nos últimos dias, já está sendo entregue como libação, e deixou essas últimas palavras, dizendo, olha, nos últimos dias, os dias que você vai viver, os seres humanos, eles serão assim. E eu dei uma olhada assim, rapidamente, e eu identifiquei 3 grandes características, porque esse emaranhado de características que foram colocadas aqui, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes dos pais, ingratos, ímpios. Até aqui eu tenho uma característica muito própria da nossa realidade hoje. Se você observar, todas essas características aqui, elas cabem muito bem na pessoa narcísica, na pessoa que pensa nela, na pessoa que olha só para si. Todas essas características cabem. Inclusive hoje até, né, tem personalidade narcisista, outros falam que é doença, enfim, o pessoal não se entende muito nisso. Mas nós vemos muitas pessoas com este tipo de características aqui. Isso para os últimos dias. Parece que Paulo estava vendo exatamente o tempo que nós estamos vivendo hoje, o agora, dizendo para para Timóteo lá, há 2000 anos atrás, olha, as pessoas serão assim, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Em todas essas características existe uma linha, um fio condutor. O ego está no centro, o ser está no centro. Algo assim muito próprio da nossa sociedade hoje. Mas também, continuando no verso 3, sem afeição natural. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, antiéticos, desviantes, pessoas que não têm um mínimo de compostura, que desorganizam o meio, que trazem o erro como se o erro fosse o certo, que não estão preocupados em seguir regras ou seguir leis, não estão preocupados com isto. Exatamente o que esse conjunto de características aqui aponta. Aponta para um comportamento destrutivo do ser humano. Um comportamento destrutivo. O ser humano hoje, a gente vê, ele se destrói completamente. A gente estava conversando, eu e Helder estava falando, em algum lugar ele viu aí que o governo está preocupado. Como o governo está gastando com acidentes de motocicleta. Já estão pensando em tomar uma providência, não sei que providências vai ser. Mas como estão gastando com acidentes em motocicleta? O motociclista está dando um prejuízo muito grande aos cofres públicos. Pastores, podem proibir a motocicleta? Não sei o que eles podem fazer, irmão, mas eles proibiram o cigarro. Eles deram um jeito e acabaram com o cigarro. 10 anos de propaganda massiva na televisão, poucas pessoas fumam hoje. Porque dava no bolso do governo. Quando eles querem, eles fazem.
Quando eles querem economizar, eles sabem o que fazer. O povo é massa de manobra, bota na televisão, massifica o que eles fazem. É assim que funciona. Por quê? Por causa desse comportamento autodestrutivo. Eu estava falando com ele, eu falei, ninguém proíbe andar de bicicleta, porque será? Tem 2 rodas também, mas ela anda devagarzinho. Ela anda devagarzinho, a bicicleta anda devagarzinho, até aquela motinha elétrica aí, né? Ele não vê grandes acidentes com aquela motinha elétrica. O problema é o excesso. O ser humano peca pelo excesso, erra pelo excesso. Erra pelo excesso, peca pelo excesso. E daqui a pouco você vai ver alguma coisa. Mas descreve o ser humano do século XXI. Descreve a visão de Paulo. O ser humano vai se destruir. No futuro, ele vai ter esse tipo de comportamento. Eu imagino quando Timóteo chegou nessa parte da carta, como ele devia estar ficando impactado. Meu Deus, vai ser assim? É com essa gente que eu vou lidar daqui a alguns anos. Sim, é com essa gente que você vai lidar. Mas também com outro grupo de pessoas. Muito interessante esse outro grupo de pessoas aqui. Convencidos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Os hipócritas também estarão por aí. Os que são convencidos que são alguma coisa. A igreja que não é igreja. Nem tudo que tem nome de igreja na porta é igreja. Nem todo mundo que se fantasia de crente é crente. Nem todo mundo que anda com a Bíblia é servo do Senhor ou leitor da tal Bíblia com que anda. Porque não vemos isso em seus atos. São amigos dos prazeres. Mas estão em contextos glamurosos, estão em contextos religiosos, estão em contextos de santidade. Eles estão lá. Mas eles não são de lá. Eles são convencidos. Eles não são convertidos. E ser convencido é uma coisa. Ser convencido é uma coisa. Ser convertido é uma outra coisa. Não ouve. Enquanto o líder está falando, o pastor está falando, sei lá, o missionário, quem está à frente, o professor, o mestre está falando, ele está com a cabeça lá não sei aonde, está olhando o celular, está pensando no dia de amanhã, no dia de ontem, pensando em sei lá o quê. E hoje isso está virando até doença. Daqui a pouco as pessoas vão dizer que não tem mais jeito. Não, ele tem um déficit de atenção. Ele não consegue prestar atenção. Como assim ele não consegue prestar atenção? Ou ele não quer prestar atenção? Uma coisa é não querer prestar atenção, outra coisa é ter um déficit de atenção. Ora, déficit de atenção, sinceramente, cada um de nós aqui tem um grauzinho já. Porque o celular já botou a gente nessa vibe aí. Mas quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Eu boto foco nisso. Eu dou o meu jeito. Por quê? Porque, afinal de contas, quem manda no meu nariz sou eu. Ninguém mais. Então ele estava dizendo isso a Timóteo, olha, Timóteo, vai ter um monte de gente se enganando e enganando as pessoas também. Igrejas que não são igrejas, grupos falando em nome de Deus que não tem Deus, se convenceram disso, porque largaram a sã doutrina. E quando a gente larga a sã doutrina, a gente comete muitos delitos em nome de Deus. Quando a gente se afasta da sã doutrina, a gente comete muitos delitos. Fique longe também destes. Mas também está avisando a Timóteo o seguinte, ele assevera, e ele vai para a segunda parte desse relato, porque, irmãos, em algum momento, em algum ponto, alguém chega em algum lugar, não é? E com algumas pessoas, e, pastor, eu
gostei tanto do grupo tal, eu gostei tanto do grupo X, do grupo Y, olha, é uma bênção, tal. E ele vai trazer um exemplo velho dos hebreus. Os hebreus, eles, por tradição, eles chamavam aqueles dois magos que foram chamados por Faraó para transformar as suas varas em cobra. Janes e Jambres. Esses dois nomes daqueles dois magos que fizeram isso. Moisés estava receoso de que Faraó não o ouviria, então Deus disse, não, você vai fazer milagres lá na sua frente e ele vai se convencer disso. E aí Moisés vai todo cheio, né, da presença do Senhor, e aí chega lá para convencer Faraó. Um dos argumentos foi jogar a vara no chão, e a vara de Moisés virou uma cobra. E Faraó, então, chamou os seus dois encantadores, Janes e Jambres. Janes e Jambres, então, se apresentaram. Olha aí o que Moisés fez. E aí, cada um sacou a sua vara e jogou no chão. E a sua vara também virou cobra. E agora tínhamos 3 cobras no chão. A cobra de Moisés e a cobra de Janes e a cobra de Jambres. Milagre por milagre, Faraó disse a Moisés, a minha galera aqui faz também. Transformar vara em cobra é fácil. Foi esse o recado que Faraó enviou para Moisés. Lógico que nessa história, depois a cobra de Moisés comeu as outras 2 cobras. Mas não é para esse lado que eu quero levar a nossa mensagem hoje. Esse é um fato lá do passado. Eu só quero dizer para você que esses 2 fizeram o maior sucesso nessa época. Tanto é que os hebreus, mais de 1000 anos depois, sabiam seus nomes. E foi citado aqui. Olha, lembra de Janes e Jambres? Lembra? Eles fizeram o mesmo milagre que Moisés. Eles também tinham poder. Eles também tinham poder. Esse poder entre aspas. Problema não é... Paulo está dizendo assim, o problema não é poder. Ninguém está falando... Agora eu falo aqui, ninguém está falando que o capeta não tem poder. Ninguém está falando que o mal não tem o seu jeito de fazer as coisas. Ninguém está dizendo isso. O que Paulo está dizendo a Timóteo é cuidado com esse pessoal, porque esse pessoal não é dos nossos. Esse pessoal vai te levar para longe de Deus. Esse pessoal vai ser uma perdição se você andar com eles. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, você é um líder. Timóteo, você foi chamado, você tem um chamamento dado com esse pessoal. E aí ele vai comparar, ele vai dizer que essas pessoas, elas se infiltram nas casas, se infiltram nos grupos, se infiltram. Olha aqui, eles não batem de frente. Eles vão entrando devagarzinho, quando tu vê, está tudo tomado. Eles se infiltram e vêm sutilmente. Não pense que o inimigo espiritual chegará assim, eu sou teu inimigo espiritual, estou aqui para tirar você da presença do Senhor. O inimigo espiritual não virá assim. Ele vem infiltrado, ele vem disfarçado, ele vem sutilmente. Temos poucas habilidades para identificar essas pessoas. A gente fica maravilhado com discursos bonitos. A gente fica maravilhado com lágrimas, com quem chora. A gente fica maravilhado com quem é emotivo, com quem fala poesia, ou com quem é pobre. A gente é maravilhado com essas pessoas. Coitado, olha só, veio de um lugar tão pobre, tal, venceu na vida. E isso comove a gente e demove a gente, às vezes, até de certos pensamentos que tínhamos. E Paulo está dizendo isso. Eles se infiltrarão. Eles não vão aparecer como o inimigo. E ele fala, como Janes e Jambres.
eles vão mostrar poder. É contra o principado e a potestade que mantém esse seu exército atacando a igreja que nós precisamos nos levantar. É contra essa galera aqui. É contra não pessoas, mas esse espírito que move desse jeito. Porque, olha, nem eles mesmos sabem que eles estão assim. Todo mundo sabe aqui que eu não nasci em berço evangélico. Eu vim de um berço muito diferente de um berço evangélico. Muito diferente, antagônico até. E eu não sabia disso. Eu achava que eu estava muito bem onde eu estava. Eu achava que até Deus estava com a gente. Até que um dia as escamas caíram e os olhos viram. E depois que os olhos veem, não tem como mais desver. Por isso, irmãos, eu chamo os irmãos para a palavra. Finalizando essa meditação para a ceia, no capítulo 1, do mesmo 2 Timóteo, no verso 13, mantenha o padrão das santas palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Mantenha o padrão das sãs palavras, da sã doutrina. Mantenha o padrão. Você pode fazer qualquer negócio, mas mantenha o padrão das santas palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. A igreja que se fundamentar, ela vai ficar de pé. E eu falo igreja grupo, e eu falo igreja pessoa. Você que está aqui. Você quer saber como é que fica firme? Fica aqui na palavra. Avalia o que aparece para você segundo a palavra. Eu nem me preocupo se você vai confiar em mim, mas se você confiar na palavra, meu Deus, você não cai. Você fica firme. Você não vai bater um ventinho, tá já desanimado, já está querendo ir embora, já está querendo mudar de igreja, essa igreja não presta, a outra que presta. Esse pessoal que sai de uma igreja porque ela não presta, ele sai de todas. Até um dia que ele não fique em nenhuma. Gente, a igreja é feita de pessoas. Pessoas que são pecadores. A diferença aqui é que a gente é um pecador, que a gente entende o texto e entende que a gente foi um pecador perdoado, remido pelo sangue de Cristo. Mas pecador é pecador, não tem jeito. A gente vai para o mesmo buraco lá na terra e vai virar pó. A diferença é que todos nós um dia estaremos diante do dono da glória. Diante do dono da glória, todos nós estaremos lá diante do dono da glória, ressuscitados. Vai demorar muito? Não, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Quando você fechar os olhos antes do teu corpo bater no chão, você já está diante do Pai. Você já está diante do Pai. Sabe por quê? Porque na eternidade o tempo não passa como aqui. O tempo lá é outro. O tempo lá nem existe. Porque Deus é eterno. A gente só conta tempo porque Ele termina. No dia que Ele deixar de terminar, para que contar? Não faz sentido contar tempo. Lá é eterno. Então lá é assim, ó. Morrer. Se um dia eu der um troço no coração e cair aqui em cima, igreja, quando eu bater com a cabeça no assoalho, eu já vou estar lá diante de Deus. Pastor, mas levou 1000 anos ainda para Jesus voltar e tu já estava diante de Deus? Já estava diante de Deus. Minha cunhada ficou 11 dias entubada. Essa semana eu vou visitar ela, eu vou perguntar.
Você já sabe que ficou 11 dias entubada, né? Demorou para passar 11 dias? Ela vai dizer, não, eu fechei o olho, quando eu abri, eu estava aqui no hospital. Desse jeito, por quê? Porque, meu filho, inconsciente, o tempo não passa. Você fecha o olho hoje e dura, fica na cama deitado 8 horas. Você abre e você não acha que você ficou deitado. Experimenta ficar acordado deitado na cama para você ver se você não vai sentir cada minuto passar. Então, tempo, irmãos. O tempo é hoje de se consertar, de vir para a ceia, de vir para Cristo. Conserta, está errando aonde? Conserta hoje, conserta logo. Porque você pode enganar a mim. Você pode enganar a mim. Mas ninguém engana a Deus, não. A Deus ninguém engana. Ao Senhor ninguém engana. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano.